Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Muito prazer, o meu nome é Cristiane. Neste vídeo, irei apresentar as regras de ortografia alemã das vogais E, U e A com trema U. Quando as usar e a diferença delas. Se você está interessado e quer saber mais sobre esse tema, continue assistindo o vídeo. Neste vídeo, vamos estudar sobre a diferença de quando devemos usar as vogais E, U ou A com trema U nas palavras. É muito importante saber a diferença de quando vamos usar as vogais E, U e quando usar as vogais A com trema U nas palavras no idioma alemão. Aqui então abaixo temos dois exemplos. O primeiro com as vogais EU, Leute, Leute. E o segundo exemplo com as vogais A com trema U, Leuten, Leuten. Pela tradução, vocês podem ver que elas não têm o mesmo significado e eu sublinhei as vogais, das quais nós vamos tratar agora. Quando escrevemos elas, essas palavras, elas não são escritas de forma iguais, certo? Então, uma é escrita com EU e a outra A com trema U. Como eu sublinhei. O problema maior vem agora, quando falamos as palavras. Então, eu não sei se vocês notaram a minha pronúncia das mesmas. Então, a fonética eu coloquei agora em azul. Ela ia ficar mais ou menos assim. Leute. Então, é exatamente assim como nós falamos. O oi, Leute. Ou o segundo exemplo, Leute. Então, vocês podem ver, a fonética é exatamente igual dessas duas palavras, mas a escrita não. E esse é um problema quando, por exemplo, as pessoas começam a estudar alemão e ouvem, por exemplo, essas duas palavras e pensam, e agora, o que eu vou escrever com EU ou A com trema U? Então, sobre isso que eu quero explicar para vocês esse vídeo. Eu espero que possa ficar um pouco mais claro a diferença de quando usar um e outro. Em qual caso usamos as letras A com trema U nas palavras do idioma alemão? Então, nós temos uma regra para isso. Normalmente, as palavras com as vogais A com trema U derivam das palavras com as vogais A, U. Então, eu vou mostrar isso com exemplos, como eu sempre faço. Então, nós temos aqui um exemplo. Ein Baum. Ein Baum. Então, nós estamos falando de uma unidade de árvore, uma árvore. Então, vocês podem verificar como nós escrevemos essa palavra, A-U, Baum. Agora, se nós falarmos de duas unidades de árvores, a escrita muda um pouco. Zwei Bäume. Zwei Bäume. Então, lembra no começo que eu falei que o A com trema U tem a fonética de OI? Então, aqui nós dizemos Bäume. Então, vocês podem verificar já a constatação da primeira regra. Então, o OI, esse Bäume, o A com trema U, ele deriva de uma palavra que já foi escrita com A, U também. Então, aqui nós apenas colocamos o trema ainda em cima do A. Ele se torna um plural.
O segundo exemplo. Ein Zaun. Ein Zaun. Então, eu estou falando de uma unidade de cerca. Com as vogais A, U, certo? Agora, se eu falar de duas cercas, de duas unidades, plural, então seria zwei Zäune. Zwei Zäune. Então, vocês podem verificar agora que o A-U no singular se transformou no A com trema U. Então, vocês conseguiram entender agora esta questão? Então, o A com trema U, ele deriva de uma palavra com A-U, com uma vogal A-U na palavra. Ótimo, entendido isso, eu vou então vos mostrar a dica. A dica que eu posso dar para vocês, se vocês então não souberem, vocês estão lá escrevendo uma carta, ou uma palavra que alguém falou, etc. Como se deve escrever as palavras, se ela é escrita agora com E-U ou A com trema U, então sempre tentem transformar aquela palavra que vocês ouviram, que vocês leram em algum lugar, no singular dela, que vocês então podem constatar se ela é escrita com A, se ela tem a vogal A-U, ou se ela não tiver. Se ela tiver a vogal A-U no singular, como eu mostrei agora anteriormente, ela então automaticamente vai ser também escrita com A, com trema U, no plural. Então essa que é a dica que eu dou. Então vocês podem ver aqui, nesse meu exemplo que eu então acabei de dar. Outro exemplo. Kaufen. Kaufen. Ou laufen. Laufen. Esses dois aqui, essas duas palavras, eles são verbos. Por isso que eu também os escrevi com letra minúscula. Agora, se nós observarmos essas palavras aqui ao lado, ein Käufer. Ein Käufer. Observem que aqui não estou mais falando do plural, mas ainda continua sendo uma derivação. Então, o substantivo, ele agora foi verbalizado. Isso existe também no português, como vocês podem ver abaixo na tradução. Então, primeiro, nós estávamos falando de um verbo, o verbo kaufen, que significa comprar, o verbo comprar. E ao lado agora nós temos o substantivo, ein Käufer. Então seria o comprador, a pessoa que compra. Primeiro o verbo e agora a pessoa, um substantivo. E abaixo, ein Läufer. Ein Läufer. Então nós temos o verbo correr e agora ao lado aqui o corredor. Então seria o corredor no sentido da pessoa que corre, o substantivo. Então vocês podem verificar que eles também são derivados. Aqui agora nós estamos falando de substantivos verbalizados. Então isso também existe. Então também é essa forma, por exemplo, a palavra, se vocês verem essa palavra Käufer em algum lugar, vocês podem pensar, tá, o Käufer, eu também posso verbalizar essa palavra. O Käufer vem da palavra kaufen. Comprador vem da palavra comprar. Então eu posso observar nesse sentido também. Então tem várias formas de nós derivarmos uma palavra. Claro que nós temos que saber como que é essa palavra no singular também.
Então essa é só uma dica que eu posso dar para vocês, né? Para simplificar na hora de escrever. Agora eu não sei como é que é o plural, por exemplo, dessa palavra. Como é que eu escrevo plural, né? Então, ou o substantivo dessa palavra. O kaufen eu sei, mas não sei como é que eu escrevo Käufer, né? Então, essas são dicas que eu posso dar para vocês para simplificar a vida, né? Então, muitas vezes isso não é falado em curso de alemão. Mas também ainda existem palavras com vogais A com trema U, as quais não possuem nenhuma derivação. Essas palavras, elas não são muitas e devem ser então memorizadas. A primeira seria Säule, a segunda Knäuel e a terceira Täuschen. Säule, Knäuel, Täuschen. Então essas são algumas das palavras que nós não encontramos nenhuma derivação, mas não são muitas, então a gente também pode memorizá-las. Agora, como nós vamos saber em quais palavras nós vamos usar EU? Então, antes nós estudamos o A com trema U, agora o EU. As palavras que possuem as vogais EU são aquelas as quais não possuem nenhuma derivação. Então, agora vamos ao primeiro exemplo. Aqui eu tenho a primeira palavra. Die Feuer. Die Feuer. O que vocês acham? Como que eu devo escrever essa palavra? Com A com trema U ou EU? E a de baixo? Die Freunde. Die Freunde. Como que eu devo escrever essas palavras? Nós podemos agora observar, como eu falei antes, o singular delas. O singular é das Feuer. Se o singular desta palavra das Feuer, então o plural é escrito igual também. Die Feuer com EU. E der Freund, ele também é escrito com EU, como vocês podem ver. Então, no plural, eu também vou continuar a mesma regra. Isso não muda, não altera, tá? Então, esse aqui é o intuito desse vídeo. Ele não é muito comprido, né? Porque também não preciso ficar colocando muitos exemplos aqui. Eu acho que esses aqui estão bons, ficou claro agora, né? Então, a questão de nós usarmos agora o A com trema U e a diferença de quando usar o EU. Então, sempre observar o singular, ou se não tiver singular, observar o verbo da palavra, né? Então sempre vai existir um meio, uma derivação, a qual vocês podem checar se a palavra é escrita com A com trema U ou EU. Então eu espero que eu com esse vídeo tenha os ajudado mais a esclarecer esse tema. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante útil para vocês. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, clique no botão vermelho inscrever-se. E não esqueça de ativar as notificações, clicando no botão da rodinha, como está na figura. Assim você sempre será informado por e-mail quando um novo vídeo meu for postado no canal. Muito obrigada por assistir. Não esqueça de curtir o meu vídeo. Um grande abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!